Deus, nós louvamos o teu santo nome. Nós invocamos a tua presença nesse lugar. Nós já sentimos a tua presença. Nós não dependemos de sentimento, nós agimos por fé. Mas é tão gostoso sentir o teu mover, sentir a tua unção, sentir o quebrantamento do Senhor. E o Senhor não vem porque nós merecemos, porque nenhum de nós merecemos a tua presença. O Senhor vem porque o Senhor nos ama e porque há um desejo intenso no nosso coração de conhecer mais do Senhor, de receber mais do Senhor. Deus, contempla cada um aqui nessa noite. Fala com cada um de nós de forma especial. Fala com cada um de nós de forma viva. Deus, vem de encontro ao nosso coração. Que tudo aquilo, Senhor, que tem sido latente do nosso coração, que não é do Senhor, que possa ser arrancado pelo teu Espírito nessa noite. E que algo vivo do Senhor nesse começo de ano para nós possa vir nesse primeiro estudo bíblico do ano. Deus, abre o céu sobre nós. Põe a mão no seu coração e fala, Senhor, neste ano, que eu possa ter revelação da tua palavra, como eu nunca tive antes. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos que no ano passado, parece tão longe, né? Que os quatro evangelhos foram escritos mais ou menos na mesma data. O evangelho de João foi escrito depois. E que os três primeiros evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, ou seja, eles foram escritos com a mesma visão. Nós vimos que eles foram escritos para pessoas diferentes, para plateias diferentes, com a mesma intenção de mostrar ao mundo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Contar a história maravilhosa de Jesus. Nós vimos que a literatura naquela época era algo aflorado, todo mundo queria escrever algo, e nada melhor do que escrever algo sobre Jesus. Amém? E, passando por isso, nós vimos que o Evangelho de João foi escrito depois, e João já conhecia os outros três evangelhos, por isso que João é um pouco diferente. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Vamos abrir em Lucas primeiro. O Evangelho de Lucas. Nós vimos que nós podemos falar São Lucas, amém? Porque ele era realmente santo. Lucas 1. E essa noite eu quero falar para você uma coisa bem gostosa sobre consagração. O 57, versículo 57, fala sobre o nascimento de João Batista. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu falei que eu ia fazer um estudo bíblico curto hoje, para a gente ter um período de comunhão. E eu vou fazer como eu prometi, amém? Se você tiver fé, vai acontecer. Que vai ser curto, amém? E nós não vou entrar direto com detalhes no nascimento de João Batista, mas nós sabemos que João Batista ele era primo de Jesus. Ele nasceu de um casal que também não podia ter filho, já estavam na velhice. E eles, com certeza, oraram muito pedindo um filho ao Senhor. E no momento certo, como o pastor Luciano disse aqui na semana passada, Deus veio e permitiu que Isabel ficasse grávida e dessa gravidez nascesse João Batista. E depois que a Bíblia relata o nascimento de João Batista, no versículo 80, diz assim, todos estão abertos? Diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos ler de novo? Quer ler junto comigo? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Alguém tem outra versão, quer ler, para não ficar confuso? Pode ler, irmã Maria. O menino crescia-se e se robustecia em espírito e esteve no deserto até ao dia em que havia se mostrado a Israel. Amém. Glória a Deus.
Queridos, nós vivemos num mundo hoje que é muito difícil a santificação. Cada vez nós vivemos mais misturados com o mundo e o mundo misturado dentro da igreja. E coisas que nós temos a dificuldade de dizer o que é pecado, o que não é pecado, o que nos contamina, o que não nos contamina. E há uma dificuldade cada vez mais difícil para isso, porque nós não temos lei que diz isso pode e aquilo não pode. Você sabia que nós não temos lei? Apesar de parecer que nós somos um povo cheio de lei, eu lembro que antigamente, quando eu decidi por Jesus, quando eu tinha 15 anos, eu decidi que eu queria me batizar. Meu pai, muito cheio de razão e de sabedoria humana, sentou comigo e falou assim, você tem certeza dessa besteira que você vai fazer? Eu falei, tem. Ele falou assim, você não vai poder beber, você não vai poder fumar, você não vai poder dançar, você não vai poder isso. Ele fez a lista, e ele não era crente. Ele fez a lista para mim do que eu não poderia fazer. Quantos aqui já passaram por isso? Você vai ser crente, você não pode fazer isso, você não pode, mas você gosta tanto disso, você não vai poder fazer mais. Você gosta tanto de tocar violão, você não vai poder fazer mais. Pensei, né, mas o povo lá toca violão, mas pulei essa parte para lá, né? Mas era tanta coisa que eu não podia. E hoje, nós não vivemos mais debaixo dessa lei. Porque nós vivemos pela lei do Espírito e da vida. O que a lei do Espírito e da vida, a qual diz em Romanos 8:1, está querendo dizer? Que muitas vezes o que é pecado para X, não é pecado para Ana. Isso faz estranho. Como é que eu vou saber o que é pecado para mim e o que não é? É muito simples, é ouvir a voz do Espírito. Todos nós ouvimos a voz do Espírito. Todos nós, quando vamos fazer determinadas coisas que não agradam a Deus, seja da idade que for, tem uma vozinha lá dentro falando assim, ó, faz isso não. Não faz isso, você está dando um passo errado. Todos nós. Mas nem todos nós nos decidimos a ouvir essa voz. Mas como nós estamos dentro da igreja, todo mundo é nascido de novo, nós entendemos que nós já estamos ouvindo essa voz. E nós temos vivido santificação dia após dia. Ninguém dorme pecador e acorda santo. Nós dormimos pecadores e acordamos pecadores, sendo santificados dia após dia. Nós somos santificados em Cristo, nós recebemos a santidade de Cristo. Mas a nossa santificação é um processo. Por isso que às vezes você encontra com a pessoa hoje, daqui 20 anos você encontra com ela, ela continua na igreja e ela está tão diferente. Porque coisas foram tiradas dela e aquela santificação diária vai acontecendo e vai acontecendo. Se eu perguntar para você, talvez um monte de coisa que você fazia há 1 ano atrás, você não faz hoje. É assim com você? É assim comigo. E eu garanto para você que a pastora não sentou com você e falou, olha, a partir de hoje você não pode mais fazer isso. Mas você ouviu uma palavra, você ouviu alguma coisa, e principalmente o Espírito de Deus te incomodou para que você não fizesse mais aquilo. Não é verdade? Não é assim que acontece? E assim Deus não tem um estágio na vida cristã que você fala assim, ai, hoje eu não preciso deixar mais nada, porque eu já deixei tudo que desagradava a Deus. Não. Todos nós que nos convertemos hoje, ontem ou há 20 anos atrás, todos os dias, nós temos que deixar algo para trás que desagrada a Deus e que vai nos santificar se nós deixarmos. Todos nós, sem exceção. E aqui mostra que João Batista, quando ele nasceu com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. A Bíblia diz que já foi profetizado a respeito de João Batista que ele era a voz que clamava no deserto e preparando o caminho do Senhor. E quando João Batista nasceu, a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e significa o quê? Que ele estava tendo comunhão com Deus, que ele estava fazendo as coisas que um crente é suposto fazer, que ele estava fazendo as coisas que eu e vocês fazemos, que é orar, ler a palavra, ter comunhão com os irmãos, ter contato com Deus. Amém? Se eles se fortaleciam em espírito, eles estavam fazendo as coisas básicas que precisa fazer para se fortalecer no espírito. Mas não só nisso. Ele foi morar no deserto, ou seja, ele foi se santificar.
Não tem uma forma mais fácil de santificar do que separar. Aliás, santo significa separado. Tem nada mais fácil para nos santificar do que separação. Mas você fala para mim, então, eu vou comprar uma casa lá no meio do mato. Vou morar sozinho, igual um bicho, quero ver se eu não vou ser santo. Eu vou falar para você, a possibilidade de você ser santo fazendo isso é grande, é 98%. É grande. Pensa, não vai ter ninguém para irritar você. Né? Não vai ter uma televisão para você ver uma coisa que não deve. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Carnaval está vindo por aí. Corra da Rede Globo, por favor. Não assista desfile da escola de samba. Aquilo é podre. Aquilo não vai alimentar o seu espírito. É portas de demônio abertas para entrar dentro da sua casa. Aí você não entende por que a sua criança tão pequena foi para a pornografia. Você não entende por que você teve sonhos eróticos. Você não entende por que coisas ruins aconteceram no seu casamento. Mas um dia anterior estava vendo os desfiles da escola de samba. Mas é tão bonito, é só história. Nós não pensamos assim. É podre, é nojento. Amém? É assim que nós pensamos. Nós não abrimos portas para demônios vestidos de pluma e paetê entrar na nossa casa. Amém? Se ele tiver, sem estar vestido, né, Aninha? Pior ainda. Né? Que se ele tiver de rabo e chifre, com sangue escorrendo, a gente fala, ui, que coisa feia. Né? Eu estava na Cleo ontem e eu vi o que começou. Eu falei, nossa, começou cedo esse ano, é janeiro, já está com propaganda de carnaval. Uau. Mas amém. Então, é muito fácil você se separar quando você corta todas essas coisas da sua vida. E nós somos um povo de crescente santificação. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não bebe, você não pratica pornografia, você não pratica prostituição, o que mais? Eu acredito que todos aqui, ninguém rouba, né? Eu acredito que ninguém aqui mente, né? Eu acredito que até os corintianos aqui dessa igreja são convertidos, né? Eu acredito que cada um de nós estamos seguindo para a santificação e tem que ser assim. Pergunta para o seu irmão, você é santo? E tem que ser assim, amém? Mas João Batista, ele foi para o deserto, ele se santificou, mas teve um momento que ele teve que fazer outra coisa. Abre comigo em Mateus 3. Abriram? Mateus 3? Amém? Diz assim, 3:1. Naqueles dias surgiu João Batista. Qual dias? Nos dias que antecedia o ministério de Jesus. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, endireitai as veredas para ele. Desculpa. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Oh, aleluia. Amém? Então, queridos, nós vimos um processo na vida de João Batista. Ele passou um grande período de santificação. De repente, ele vai para a consagração. Hoje, nós, Igreja Brasileira, nós pensamos que consagração e santificação é a mesma coisa. E as duas coisas são totalmente diferentes. Santificação, quando você vai comer o seu alimento, você santifica, você pede para Deus santificar o alimento que você vai comer, não pede? A Bíblia não diz que nós temos que orar por tudo que nós vamos comer? Santificação é realmente separação. Consagração é serviço. Consagração é utilidade. Quando nós temos uma vasilha, por exemplo, aquelas coisas que servem à ceia aqui na igreja, elas são consagradas para Deus. Elas são santas? São, porque são os utensílios da casa do Senhor. Mas e as vasilhas que você tem na sua casa, são santas? São, porque são sua e a sua casa é um lar santo. Amém? Mas elas são consagradas a Deus? Dedicadas a Deus? Não.
elas são dedicadas a você, para o seu uso. Mas aquelas que a gente tem aqui na igreja, elas são consagradas, elas são dedicadas a Deus. E hoje nós temos muito crente santo, homens santos, mulheres santas. Mas nós temos muito pouca gente dedicada, consagrada a Deus. Porque consagração fala de serviço. E é isso que eu quero que Deus fale no seu coração nessa noite. Vocês viram que eu falei para vocês domingo que quando a pastora me procurou e começou a pregar o evangelho para mim, a primeira coisa que eu falei para ela foi: não tem lugar para Deus na minha vida. Aí você fala: nossa, que soberba uma pessoa falar isso. Era soberba, sim, sem dúvida nenhuma. Mas era algo além de soberba. É porque eu sempre soube que Deus você não serve de qualquer forma. Eu sempre soube que entrar na igreja, fazer o nome do Pai, não ia adiantar nada, porque eu podia fazer isso em qualquer lugar. Eu sabia que a partir do momento que eu me entregasse a Deus e eu voltasse a ter um relacionamento com Ele, eu não tinha outra alternativa senão a entrega. E eu gostaria que nessa noite você pensasse que você não tem outra alternativa a não ser a entrega. Cumprir um ato religioso não vai te levar a lugar nenhum, mas se entregar ao Senhor vai levar. E eu pensei em vários personagens bíblicos para falar nessa noite. Vários. Eu falei: nossa, esse assunto é maravilhoso, é muito vasto. Tem tanta gente na Bíblia totalmente consagrada ao Senhor. Mas eu não vou falar nem de nenhum deles nessa noite. Vou falar de gente que vocês conhecem. Eu quero falar hoje da pastora Cleusa. Fica quieta aí, não levanta não. Eu tenho visto consagração na vida dela. Dedicação ao Senhor. E eu quero ser igual a ela. E eu falei: hoje é meu aniversário, eu estou muito feliz que vocês estão aqui. E eu estava analisando a minha vida, eu ando muito folgada. Eu preciso fazer uma consagração novamente da minha vida. Aí, como é que é? Você consagra e não consagra mais? Não, você consagra, mas a preguiça vai entrando em você, que é o meu caso no momento, e você vai deixando de fazer muitas coisas que você era suposto fazer. E eu olhando para a vida da pastora, Deus tem me dado lições assim tremendas. Eu vou te mostrar a diferença e a profundidade de consagração. Consagração, queridos, é consumo, é entrega. É quando você deixa a sua vida ser consumida por aquilo que você se entregou. Quem já assistiu aquela peça Jardim do Inimigo? Eu passei aquilo para o Ministério de Louvor, porque eles mostram quantas horas um músico do mundo treina antes de subir no palco. Eles treinam 6, 7, 8 horas seguidas, o dedo dói, a garganta seca, eles suam, eles emagrecem 3, 4 quilos por ensaio. Já deu para ver que eu não estou ensaiando esse tanto, né? Nitidamente, né? Eu perguntei por educação, Kelly, não é para responder. Então, é só a parte engraçada da coisa, não é para você participar. Então, e no entanto, muitas vezes, por muitas vezes, eu não estou falando dos meninos do louvor, estou falando de mim. Por muitas vezes a gente ensaia 1 hora, 1h30, a gente quer morrer. Chega, não aguento mais. Essa música de novo. Ai, chega. Não dá para marcar um ensaio um outro dia? Sábado. Aí não, né? Sábado não. Sábado não é dia de ensaio. Sábado é dia de quê? De boate? Sábado é dia de quê? De barzinho, samba, bossa nova, né? Sábado é dia de quê? De consagração ao Senhor como um dia qualquer, gente. Amém? Todos os nossos dias têm que ser gastos para Ele. Quando eu me converti, tem aqui alguém hoje que pode falar de carteirinha, é o Mauro. Era dentro da igreja. Quantos dias, Mauro, da nossa vida a gente passava dentro daquela igreja? Já viu o carro da pastora sujo? O povo brigava para lavar o carro da pastora, gente. Sério. Ah, mas pastora folgada, não é isso. Não era para ela que era feito para Deus. É consagração, é você deixar se consumir, acabar. Eu estou cansada, eu estou morrendo, mas por Deus vale a pena, porque afinal de contas, se eu morrer, eu sei para onde eu vou.
Amém? É abrir mão da sua vida diariamente e se entregar no altar do Senhor. E quando eu falei da pastora, ela tem um dia de folga. Todo mundo sabe que quinta-feira é dia de folga dela. Né? Nem todo mundo, que tem gente que liga para ela às 7 horas da manhã, né, para falar nada. Mas quinta-feira é o dia de folga dela. É uma folga, ela realmente está de folga. Mas a folga dela nunca é de pastorear. A folga dela é de vir na igreja, porque se tem um telefonema, ela atende. Se tem uma visita para fazer, ela faz. Se tem uma visita no hospital, ela vai. Quantas vezes ela já falou assim para mim, você quer almoçar em tal restaurante, lá em Boston? E eu estou aqui pensando assim, é alguém doente em Boston, eu conheço, tenho certeza. Pois é, almoçando em tal restaurante, você acha que a gente não podia passar no hospital e ungir o fulano? Eu sabia, é só uma isca, né? Você pega gordinho para o restaurante, né, Rafael? Não adianta, ela joga a isca, mas eu tenho visto isso na vida dela. Dedicação. Ela põe Deus em primeiro lugar. Aí você fala, hoje eu ainda ouvi uma palavra, estou acabando. Ainda eu ouvi uma palavra de um pastor que ele fala assim, talvez no final da noite você vai me jogar pedra. Mas não tem problema, eu vou te dar bastante razão para você fazer isso, já que você vai querer jogar mesmo. E ele fala assim, todo mundo já ouviu aquela frase maravilhosa, né, tão sábia, tão cheia de psicologia. Primeiro Deus, é assim? Primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos, depois os trabalhos, depois a igreja, depois o ministério. Quantos já ouviram? E depois tem primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja, não é? E o pastor fala assim, quem te deu autorização para decepar o corpo de Cristo? Porque primeiro o cabeça, mas o corpo fica em quarto, em quinto, teve aí um corte. Como que você separa Deus da obra de Deus? Como que a Josi fala para o Vincent assim, filho, eu te amo muito, mas estou nem aí se você come, se você tem roupa, whatever, se vira, te joguei no mundo e vai lá, filho, seja feliz. Tem como? Como que você separa Deus da obra de Deus? Quem não é consagrado a Deus, de verdade, reflete a sua falta de consagração na igreja. E aquilo que nós fazemos na igreja, por mais que você pense que você faça muito, que eu penso que eu faço muito, eu digo para você, nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Porque a nossa consagração é baseada em minutos que nos sobram. Nenhum de nós, com raríssimas exceções, tem coragem de deixar um dia que nós estivéssemos ganhando 100, 200 dólares e falar assim, não quero esse dinheiro não, vou trabalhar de graça lá na igreja, vou servir homeless. Quando a gente pondera essas coisas, mas eu preciso trabalhar. Entende a diferença de consagração? Mas então todos nós vamos deixar de trabalhar e vamos ficar na igreja, e vamos viver de brisa, vamos comer vento, chupar gelo, né? E vai ser assim maravilhoso. Será que é isso que Deus quer de nós? Não. A nossa consagração tem que ser de coração, queridos. A nossa entrega tem que ser realidade, dia após dia. E nós precisamos abrir mão da nossa própria vida, por amor a Jesus, por amor à obra de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos levantar, como os apóstolos se levantaram, como os grandes homens e mulheres de Deus se levantaram, para fazer a diferença no mundo. Mas não pense que vai ser fácil, porque gente consagrada é odiada. Você sabia que gente consagrada é odiada? E lá vai o desequilibrado. Lá vai o fanático. Lá vai aquele que só pensa em igreja. Aquele rapaz ali não serve para namorar, não. Pelo amor de Deus, ele só pensa em igreja. Aquela fulana ali, pelo amor de Deus, é igreja, 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 só pensa em igreja. É uma desequilibrada. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia começa no Novo Testamento com 2 desequilibrados. O primeiro desequilibrado é João Batista. Ou você quer dizer que ele era equilibrado? Foi morar no deserto, se vestia de pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Grande equilíbrio. Né? E ele veio apresentar o mestre dos desequilibrados. Quem que é ele? Jesus.
Outro dia eu estava conversando com a pessoa pelo WhatsApp, a pessoa falou assim para mim, Cris, Jesus era louco? Eu falei, era. Era louco. Nos amar, entregar a nossa vida, a vida dele por nós, isso era loucura. Você acha que você é tão lindo e maravilhoso assim que valeu a pena? Não, Jesus fez um bom negócio morrendo por mim. Você não pensa assim, né? Eu também não penso assim. E como eu disse para vocês, eu tenho visto a vida de consagração da pastora dia após dia. Você fala assim, mas ela é pastora, né, Cris? Fica meio estranho, né? Ela tem que, né? Ela vive disso, ela vive para isso, então é normal que ela faça assim, né? Será, queridos, que é normal? Você lembra da famosa pergunta? Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Vocês lembram disso? Será que ela é pastora porque se consagrou ou se consagrou porque é pastora? Mas e aí também tem o neto, que eu também quero ser igual a ele. O neto não tem ninguém corrigindo o ponto dele. Vocês podem olhar no telefone a hora que ele entra na igreja, todo dia. Eu chego atrasada, relaxo, porque não posso falar para você que no mundo eu não chegava atrasada, porque eu chegava também. Mas eu não chego atrasada para o culto, mas aqui de manhã eu chego atrasada. Hoje mesmo eu cheguei atrasada 25 minutos. Ele está aqui todo dia, batendo ponto. Quem está conferindo? Ninguém. É fidelidade, é consagração, é dedicação. É incrível. É uma disciplina de dedicação. Às vezes eu vejo os meninos lutar com o cooperador porque chega atrasado. Eu falo, uau. Tiver motivo, querido, chega atrasado. Mas se não tiver motivo, chega não, porque Deus está vendo. Amém? É o Senhor que está vendo, não é nós. Ministério de louvor, Deus está vendo. Cada coisa, Deus está vendo. Gente, é sério. Totalmente desequilibrado. O bichinho de João Batista mordeu ele. Totalmente desequilibrado. Sério. Para surpresa de vocês, além do neto, mas o neto é bispo, né? O neto está trabalhando na igreja, ele precisa fazer isso. Ele tem horário para entrar e horário para sair. Ele não respeita o horário para sair. Às vezes a mãe dele, ele esquece que a mãe dele é pastora e que manda nele. Porque às vezes ela liga e fala, neto, vai embora. Não dá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E é tanta coisa. E serve todo mundo, ainda ajuda tempo, arruma tempo para ajudar os outros a fazer mudança, fazer isso, para fazer aquilo. Ele arruma tempo. Eu não sei, eu queria o relógio que ele tem. É duas coisas que eu queria. Eu não queria o relógio do meu irmão mais velho e eu queria o relógio do neto. Meu irmão mais velho, se ele falar 5, você pode saber que é 5, mas não sabe que dia. Não chega no horário de jeito nenhum. E outra pessoa que Deus usou, mas me usou assim para me arrebentar, que eu preciso compartilhar com vocês, que eu também quero que você seja arrebentado nessa noite, com todo respeito, foi o Rafael. Rafael tem sido um exemplo de vida consagrada para mim, viu, Rafa? Quero te honrar nessa noite. Gente, o Rafael, eu não quero aqui expor a vida particular dele, de forma alguma, mas ele não precisava estar aqui. Ele veio para cá, porque Deus falou para ele vir. E ele podia voltar para o Brasil, que ele estaria melhor ainda do que quando ele veio. Mas ele não voltou, porque ele não teve uma palavra de Deus para ele voltar. Ele abriu mão de muita coisa para estar aqui. Por quê? Para ser mais santo que eu e você? Não. Consagração. E anteontem, ele me chamou para conversar, e no meio da conversa, ele falou assim, Cris, eu não peço nada para Deus, eu não quero nada. Você fala assim, o cara não quer nada, você imagina que ele está morando numa mansão com piscina, né? Aquele tanto de coqueiro, né, em volta, piscina de água natural. Eu quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada. Eu não peço saúde, eu não peço dinheiro, eu não peço nada. Eu só quero a presença. Eu só quero a presença de Deus. Só. Eu só quero a presença. Mas ele falava aquilo para mim com tanta realidade. Enquanto ele falava, Deus falou assim para mim, eu te quero nessa crise. Eu falei, Senhor, então por que o Senhor me mostrou? Porque eu estou vendo tanta dor nele, falando que ele quer a presença. O certo seria o Senhor não me mostrar, só falar assim, olha, você vai entrar na crise do Rafael, sem eu saber, né?
Mas ele falava com tanta realidade de vida, eu quero a presença. Como nós precisamos aprender com homens e mulheres como esses. E hoje o que eu quero confessar para vocês é, eu preciso da consagração da pastora. Eu preciso da dedicação do Neto. Eu preciso da fome e da sede do Rafael. Mas eu não creio que é só eu que preciso, eu creio que é cada um de nós que precisamos. E eu queria que nós orássemos nessa noite, sem o formato do estudo bíblico. E que você fale para o Senhor, Senhor, teve uma época que eu pensei em ser consagrado, mas as coisas da vida foi me tirando a consagração. Isso é normal, queridos, normal. As coisas que são dedicadas para o uso do Senhor, às vezes, vão surgindo outras e elas vão ficando para o lado. Mas com o ser humano não tem como ficar de lado. Se um dia você se dedicou ao Senhor, Ele não tem lata de lixo, você é dele. E Ele quer de volta a sua consagração, o seu serviço, a sua dedicação. A sua dedicação no ministério, a sua dedicação na igreja. A Bíblia começa em Ageu dizendo assim, é momento de vocês morarem em casas com painéis bonitos, enquanto a casa do Senhor está em ruína. Deus está falando assim, olha, sua vida está muito boa, você tem casa com ar-condicionado, com aquecimento, um carro bom na garagem, seus filhos são saudáveis, a sua casa está nota 10, mas não é tempo para você se preocupar com isso. É tempo para se preocupar com a minha casa, com o meu reino. Jesus está às portas e nós precisamos voltar a ser um povo consagrado ao Senhor. Não só santificado, consagrado ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu falei que eu ia ser rápida. Olha só que exemplo